Princípios da comunicação. Apenas ter a conexão física, com ou sem fio, entre os dispositivos finais não é suficiente para permitir a comunicação. Para que ocorra a comunicação, os dispositivos devem saber como se comunicar. Trocamos ideias usando vários métodos de comunicação diferentes. No entanto, independentemente do método escolhido, todos os métodos de comunicação possuem 3 elementos em comum. O primeiro desses elementos é a origem da mensagem, ou remetente. As origens das mensagens são pessoas, ou dispositivos eletrônicos, que precisam enviar uma mensagem a outros indivíduos ou dispositivos. O segundo elemento de comunicação é o destino, ou receptor, da mensagem. O destino recebe a mensagem e a interpreta. Um terceiro elemento, chamado de canal, consiste no meio físico que fornece o caminho pelo qual a mensagem trafega da origem para o destino. A comunicação começa com uma mensagem, ou informação, que deve ser enviada de uma origem para um destino. O envio dessa mensagem é regido por regras chamadas de protocolos. Estabelecimento de regras. Antes de se comunicar um com o outro, os indivíduos devem usar regras ou acordos estabelecidos para direcionar a conversa. Protocolos são necessários para a comunicação eficaz. Essas regras, ou protocolos, devem ser seguidas para que a mensagem seja transmitida e entendida adequadamente. Os protocolos devem ser considerados para os seguintes requisitos: um emissor e um receptor identificados, língua e gramática comum, velocidade e ritmo de transmissão, requisitos de confirmação ou recepção. Os protocolos usados nas comunicações de rede compartilham muitas dessas características fundamentais. Além de identificar a origem e o destino, os protocolos de computadores e de redes definem os detalhes sobre como uma mensagem é transmitida por uma rede. Os protocolos comuns de computador incluem os requisitos de codificação da mensagem, formatação e encapsulamento de mensagens, tamanho da mensagem, temporização de mensagem, e opções de envio de mensagem. Codificação de mensagens. Uma das primeiras etapas para enviar uma mensagem é codificá-la. A codificação é o processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão. A decodificação inverte esse processo para interpretar as informações. Para as pessoas se comunicarem, ela converte seus pensamentos em um idioma predefinido. Então, ela fala usando os sons e as inflexões do idioma falado que expressem a mensagem. O amigo dela escuta a descrição e decodifica os sons para entender a mensagem que recebeu. A codificação também ocorre na comunicação entre computadores. A codificação entre hosts deve estar em um formato adequado para o meio físico. As mensagens enviadas pela rede são convertidas primeiramente em bits pelo host emissor. Cada bit é codificado em um padrão de sons, de ondas de luz ou de impulsos elétricos, dependendo da mídia de rede em que os bits são transmitidos. O host de destino recebe e decodifica os sinais para interpretar a mensagem. Formatação e encapsulamento de mensagens. Quando uma mensagem é enviada da origem para o destino, deve usar um formato ou uma estrutura específica. Os formatos da mensagem dependem do tipo de mensagem e do canal usado para entregá-la. A redação de cartas é uma das formas mais comuns de comunicação humana por escrito e também um ótimo exemplo de envio de mensagem até mesmo para computadores, já que é muito parecido. Em uma carta deve conter
um identificador de destinatário, uma saudação ou um cumprimento, o conteúdo da mensagem, uma frase de encerramento, um identificador de remetente. Uma mensagem enviada por uma rede de computadores segue regras específicas de formato para que seja entregue e processada. Assim como uma carta é encapsulada em um envelope para a entrega, as mensagens de computador também são. Cada mensagem de computador é encapsulada em um formato específico, chamado de quadro, antes de ser enviada pela rede. Um quadro atua como um envelope. Fornece o endereço de destino e o endereço do host de origem. O formato e o conteúdo de um quadro são determinados pelo tipo de mensagem que está sendo enviada e pelo canal no qual é comunicada. As mensagens que não são formatadas corretamente não são entregues ao host destino com êxito, nem processadas por ele. Tamanho da mensagem. Outra regra de comunicação é o tamanho. Quando uma mensagem longa é enviada de um host a outro em uma rede, é necessário dividir a mensagem em partes menores. As regras que regem o tamanho das partes, ou quadros, transmitidos pela rede são muito rígidas. Também podem diferir, dependendo do canal usado. Os quadros que são muito longos ou muito curtos não são entregues. As restrições de tamanho dos quadros exigem que o host origem divida uma mensagem longa em pedaços individuais que atendam aos requisitos de tamanho mínimo e máximo, tudo isso depende de sua rede. A mensagem longa será enviada em quadros separados, e cada um contém uma parte da mensagem original. Cada quadro também terá suas próprias informações de endereço. No host destino, as partes individuais da mensagem são reconstruídas na mensagem original. Temporização de mensagem. Método de acesso. É necessário que os computadores definam um método de acesso. Os hosts em uma rede precisam de um método de acesso para saber quando começar a enviar mensagens e como proceder quando houver colisões. Controle de fluxo. Na comunicação em rede, os hosts origem e destino usam métodos de controle de fluxo para negociar a temporização correta para uma comunicação bem-sucedida. Limite de tempo da resposta. Os hosts na rede têm regras que especificam por quanto tempo aguardar respostas e que ação tomar se o limite de tempo da resposta for ultrapassado. Opções de envio de mensagem. Uma opção de entrega 1 para 1 é chamada unicast, o que significa que há um único destino para a mensagem. Quando um host precisa enviar mensagens por meio de uma opção de entrega 1 para muitos, ele utiliza um formato chamado de multicast. Multicast é a entrega da mesma mensagem a um grupo de hosts de destino simultaneamente. Se todos os hosts na rede precisam receber a mensagem ao mesmo tempo, um broadcast pode ser usado. O broadcast representa uma opção de entrega de mensagem para todos. Alguns protocolos usam uma mensagem multicast especial que é enviada a todos os dispositivos, o que a torna basicamente um broadcast. Além disso, os hosts podem precisar confirmar o recebimento de algumas mensagens, mas não de outras. Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes, paciência é a chave da vitória. Às vezes, a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Ainda tem quantos?